Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, Portugal, Brasil e todas as nações. Hoje nós vamos falar a respeito de pastores. Deus tem uma palavra para todos os pastores. O que é o pastor? O pastor é um servo que deixa tudo nesse mundo para se dedicar à obra de Deus. Mas muitos pastores, no decorrer da caminhada, acabam desanimando, acabam esfriando na fé. Alguns caem no adultério, outros caem no roubo, outros caem no orgulho, na vaidade, e nós vamos falar um pouco a respeito disso. Aqui na Bíblia diz assim, vamos ler a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Ezequiel 34, coloca aqui Ezequiel no capítulo 34, o título diz assim, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Vamos ler de novo, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Gente, Deus, Ele não quer que o pastor seja infiel. Deus quer que o pastor seja fiel a Deus e fiel também às pessoas. Existem pastores que fazem da igreja um cabide de emprego. Ele olha para a igreja como se aquilo fosse o emprego dele. E a igreja é algo muito sério. Igreja é um lugar de ganhar almas, de salvar vidas, de levar o pecador ao arrependimento. E o que nós temos visto hoje em dia são pastores gananciosos, pastores que só ficam preocupados com o seu dinheiro, só ficam preocupados, com aquilo que você ganha, e nós vamos falar a respeito disso. Mas também há pastores que dão a vida por você. Existem pastores que usam a fé para abençoar a sua vida. E nós vamos falar agora a respeito disso. Vamos comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 34, diz assim a palavra de Deus: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ó a pergunta que Deus faz, não apacentarão os pastores as ovelhas? Por que Deus ele faz essa pergunta? Porque tem pastor que só quer saber da vida dele, tem pastor que só fica preocupado com o bem-estar dele, tem pastor que só é pastor para ganhar dinheiro, para ganhar bem na vida, e isso é errado. Eu estou indignado de ver tantos pastores, bispos, líderes se perdendo por causa da ganância, por causa do dinheiro. E o próprio Deus diz na palavra dele, continuando, diz aqui, olha o que diz aqui o versículo 3: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O que isso quer dizer? É aquele tipo de pastor que só vive usando a fé para pedir aquilo que a pessoa tem. Tem pastor que manda a pessoa vender a casa, vender o carro, vender as coisas, dar o dinheiro todo na igreja, e isso é errado. Isso é errado. Deus não ensina isso. O que Deus ensina é que o pastor deve dar a vida pelas ovelhas. Como identificar um bom pastor? É fácil. Há uma diferença entre o bom pastor e o mau pastor. O mau pastor só quer os bens da ovelha, mas o bom pastor, ele quer o bem. Eu vou repetir: o mau pastor só quer os bens da ovelha, mas o bom pastor quer o bem. Se o seu pastor, ele pede a sua casa,
o seu carro, o seu salário todo, se o seu pastor pede para você dar tudo o que tem, ele é um péssimo pastor. Se o seu pastor dá a vida por você, jejua, ora, vai para o monte, clama a Deus em favor da sua vida, ele é um bom pastor. Eu sei que muitos não vão gostar dessa mensagem, mas eu estou aqui para dizer a verdade para você. Deus, ele não quer que o pastor viva sufocando as ovelhas, comendo a gordura, comendo a lã. Deus quer que o pastor dê a vida. O pastor não tem que se preocupar com aquilo que a ovelha tem. O pastor tem que se preocupar, entre aspas, em ajudar aquela pessoa, em resolver o problema dela. É por isso que Deus me chamou, para abençoar a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, fuja dos pastores gulosos. Fuja dos pastores gananciosos, fuja dos pastores que só servem para tirar aquilo que você tem. Eles não se preocupam com você, não querem te ajudar, não querem te libertar, pelo contrário, eles querem arrancar o que você tem. São péssimos pastores, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha o que está escrito aqui, dá para filmar aí? Dá para filmar aqui, ó. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ler de novo aqui, ó. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Deus está dizendo nesse momento que se você conhece algum pastor ganancioso, algum pastor que só se preocupa com ele, tem pastores que não gostam de atender as pessoas, tem pastores que não querem fazer visita, tem pastores que não querem trabalhar, evangelizar, não quer ajudar as pessoas, tem pastor que até foge das ovelhas. Isso é pastor, isso é um enganador, porque o bom pastor está sempre pronto para atender, para orar, para dar a vida em favor das ovelhas. Continuando, diz aqui a palavra, diz aqui, ó, o versículo 4, ó, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. É o que tem acontecido. Muitos líderes, muitos pastores têm dominado as pessoas. Tem pastor que diz que se a pessoa não pegar o envelope, ela não vai ser abençoada. Tem pastor que diz que se ela não der o que tem, a maldição vai cair sobre ela. Isso é pastor? O pastor não foi chamado para amaldiçoar, nem colocar medo nas pessoas. O pastor foi chamado para dar vida, para salvar as pessoas, para levá-las para o caminho da verdade. Essa é a função do pastor. Tem muito pastor que trabalha com medo. Tem muito pastor que diz, ó, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Isso está errado, isso está errado. O pastor não pode trabalhar com medo, porque o medo não é de Deus. O pastor tem que trabalhar com amor, com carinho, com a fé, com a obediência, com a santidade. O pastor, ele tem que dar a vida pelas ovelhas. Continuando, diz aqui, ó, o versículo 5, diz assim o versículo 5: assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure ou quem as busque. É o que tem acontecido. Quantas pessoas estão perdidas? Eu particularmente atendo várias pessoas que saem de outras igrejas e vêm até nós em busca de ajuda. Pessoas que perderam tudo, perderam reputação, perderam o nome, perderam tudo que tinham, porque estavam em lugares onde os pastores só viviam pedindo tudo que as pessoas tinham. E essas pessoas têm vindo até nós, elas têm vindo fracas, abatidas,
mas nós temos dado a vida por elas e elas têm sido abençoadas. Continuando aqui a palavra, diz aqui, o versículo 7: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas não foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Aqui em cima, continuando: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio. Olha que palavra, diz aqui Deus, porei termo no seu pastoreio. O que isso quer dizer? O que Deus quer dizer? Que vai colocar termo no pastoreio. Deus quer dizer que vai acabar com o ministério daquele líder, daquele pastor. Se o pastor não der a vida pela ovelha, o próprio Deus vai colocar termo ao ministério dele. Vai ser um ministério fraco, um ministério fracassado, vai ser um ministério frustrado, porque o pastor não quis dar a vida pela ovelha. Para terminar, diz aqui, a continuação, diz aqui, e não se apacentarão mais a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Está vendo? Deus está indignado. Deus quer que o pastor dê a vida. Se você que está me assistindo ou me ouvindo é um pastor, dê a vida pelas suas ovelhas. Cuide das pessoas que Deus tem enviado. Não fique arrancando das ovelhas o pouquinho que elas têm. Você tem que dar a vida por elas, meu irmão. Você tem que orar por elas, dar a vida para que Deus venha abençoá-las. Esse é o recado do Espírito Santo para todos os pastores. Você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa e até a próxima, em nome de Jesus.